Beleza, muito bem. Vamos iniciar, então, a nossa aula de revisão. Essa é a revisão da semana 6, referente ao conteúdo já de análise integral do escoamento. A gente iniciou na semana 6, né, essa parte da dinâmica dos fluidos, só porque a gente tem uma noção ampla, né, do que a gente vai ver agora na segunda parte do curso. A segunda parte do curso é toda ela dedicada à dinâmica dos fluidos. Então, na primeira parte, a gente viu, né, propriedades dos fluidos, uma introdução, as aplicações na mecânica dos fluidos na engenharia. A gente viu a estática dos fluidos, a cinemática dos fluidos com relação a questões mais conceituais, né, do escoamento, e uma análise qualitativa, né, do escoamento, sem que a gente ainda estivesse estudando, né, as forças que promovem o escoamento. Então, a partir da semana 6, a gente entrou, então, na dinâmica dos fluidos. E a dinâmica dos fluidos ela é subdividida em três análises, né? A análise integral do escoamento, a análise diferencial do escoamento e a análise dimensional do escoamento. A gente iniciou na semana 6, então, a análise integral do escoamento, que é uma análise global. Uma análise global, onde a gente vai, em função de uma delimitação de um volume de controle, fazer balanços de massa, balanços de quantidade de movimento e balanços de energia. Então, vão ser essas três leis, né, que a gente vai explorar na análise global do escoamento, e que é uma análise, muita gente pensa que tem as integrais, tem derivadas, tal, vai complicar a minha vida. Mas, assim, do ponto de vista de entendimento, ela é uma análise bastante acessível. Assim, no meu ponto de vista, ela é acessível para o entendimento. Se a gente consegue pegar bem a questão dos conceitos, o que cada termo significa, fica muito mais simples, né? Porque o aluno ele começa a enxergar realmente o balanço, né? Pode ser um balanço de massa, um balanço de quantidade de movimento, de energia, mas ele começa a enxergar um balanço. O balanço nada mais é do que uma conta, né? De somar e subtrair, né? É que nem uma conta bancária, onde você tem um saldo e você tem as entradas, as receitas positivas, e você tem os gastos, né? Que são que aí entra como negativo na tua conta bancária. E no final do mês eu tenho um saldo lá em função do que entrou de receita e o que saiu. Então, é muito simples, né? A ideia, o conceito. E o mais, assim, fantástico que eu acho na análise global, né? Na análise integral do escoamento, é que todas as leis de conservação, seja ela de massa, de quantidade de movimento, elas podem ser derivadas a partir de um teorema só. Eu, assim, acho uma das análises mais espetaculares, né? Porque a gente consegue provar, né, leis que a vida toda a gente pensava que essas leis eram separadas, né? Cada uma por um lado, e eu tinha que decorar várias fórmulas, e, enfim, uma não se comunicava com a outra, e a gente começa a enxergar agora de forma diferente, né? A questão desses balanços, né? E começa a perceber que como essas leis estão associadas e como elas são próximas, né? Para mudar de uma lei para outra, basta praticamente uma variável que entra na equação e você já mudou a lei, mas a equação praticamente é a mesma, porque é uma equação de balanço. Então, para mim, assim, o Reynolds, né, que é o Teorema do Transporte de Reynolds. Reynolds deveria ter ganho um Nobel, com certeza, né, por nos trazer essa luz. Eu acho que é uma análise que nos traz uma luz, e aí a gente começa a perceber como é que as coisas estão integradas realmente, né, como as leis estão integradas, como elas podem ser interpretadas de uma maneira simples. Enfim, eu, até então, ali na engenharia,
eu não tinha essa percepção, né, dessa integração das leis, né, cada lei em um capítulo, né, na física, né, Bernoulli, parece que era uma coisa diferente, né, a equação de Bernoulli, e na verdade é um balanço de energia, né, só que de forma simplificada, né, então é uma coisa bem legal assim mesmo, essa análise. Bom, aí para que a gente demonstrasse, né, essa análise, a gente primeiro precisou colocar alguns conceitos importantes, né? O conceito de sistema, que é uma quantidade fixa, né, de matéria. Então, ela é uma quantidade, na verdade, uma quantidade fixa, né? E de matéria ou de massa. E aí, a gente tem que acompanhar sempre essa quantidade e fazer a análise, né, de como é que as variáveis, como é que as características do escoamento, elas se modificam ao longo do escoamento dessa quantidade. Então, é como se a gente rotulasse, né, uma porção de fluido, uma quantidade de massa, e a gente, em função dessa rotulação dessa quantidade, a gente acompanhasse, né, o movimento dessa porção ao longo de um campo, né, de velocidade, um campo de escoamento, e começasse a enxergar, né, como é que as variáveis estão se modificando. Então, é bem bacana esse conceito. E esse conceito está ligado exatamente a uma aproximação lagrangiana, como a gente já demonstrou aí nas aulas anteriores, onde, na análise e abordagem lagrangiana, a gente precisa acompanhar uma quantidade de massa, né, observar a variabilidade das suas características. Como vocês estão vendo ali, né, por exemplo, uma porção de propano presa num pistão. Ali eu tenho um êmbolo em cima, né, que pode ser comprimido, né, em função de uma força de compressão. E aí, essa quantidade de propano, ela diminui o volume, tudo bem. Mas se eu garantir que não tem vazamentos nesse pistão, a quantidade de massa ela não se modifica, porque essa quantidade de massa ela está presa dentro desse recipiente. Então, essa é uma definição importante do sistema. A massa, a variação da massa no tempo, ela é sempre igual a zero. Então, em linguagem matemática, né, dm dt igual a zero. Tá? O volume de controle é uma região fixa no espaço, delimitada por uma fronteira, onde você pode observar uma quantidade de matéria que está passando por esse volume de controle. Então, a gente vê, por exemplo, esse exemplo do radiador, onde eu tenho uma entrada de água em cima e uma saída de água embaixo, e o que acontece? O volume de água dentro do radiador, ele está sendo renovado, né? Porque eu tenho uma entrada de água e uma saída de água. Então, eu não garanto que é a mesma matéria ali, a mesma quantidade de massa. Mas esse tipo de análise é importante porque, a partir de uma região delimitada por uma fronteira, eu consigo fazer também um balanço. Porque se eu sei a quantidade de massa que entra e se eu sei a quantidade de massa que sai, obviamente eu conheço também a variação dentro de massa, né, desse fluido, dentro do radiador. Por exemplo, se sai mais água do que entra, a quantidade de água dentro do radiador ela diminui. E se entra mais água do que sai, a quantidade de água dentro do radiador vai aumentar. Então, eu consigo, né, enxergar o balanço como se fosse uma conta bancária, uma entrada positiva, uma saída negativa, e eu faço esse balanço e vejo se o saldo, né, que é o volume, né, dentro do radiador, se o saldo vai ser positivo ou se o saldo vai ser negativo, em função desse balanço. Outra definição importante é a definição de superfície de controle, né, que está exatamente nas fronteiras. A superfície de controle reside exatamente, né,
na fronteira de um volume de controle, e essa superfície de controle ela pode ser aberta ou fechada. Nas superfícies de controle abertas, essas superfícies permitem fluxos de alguma quantidade. Pode ser um fluxo de massa, pode ser um fluxo de quantidade de movimento, pode ser um fluxo de energia. Então, em toda a superfície aberta, eu tenho fluxo, tá? E nas superfícies fechadas, elas impedem essa questão do fluxo. Então, para que a gente tenha a quantificação desses fluxos, aí a gente volta lá na cinemática e a gente sabe exatamente, né, fazer essa quantificação de fluxos de quantidades que estão passando em uma seção transversal definida, tá? Então, lá na cinemática, a gente apresentou para vocês o conceito de taxas volumétricas, taxas de massa. Só que essas taxas, elas podem ser também de uma propriedade extensiva genérica qualquer, tá? Por exemplo, massa, ou quantidade de movimento, ou energia. Então, daí a gente pode fazer essa analogia e também representar essas taxas para outras propriedades extensivas também, né? Além do volume ou da massa. E na semana 6, eu fiz a demonstração exatamente do teorema do transporte de Reynolds. E essa demonstração foi feita, né, usando uma quantidade de massa arbitrária, onde a gente definiu um volume de controle também fixo no espaço e avaliou essa questão do balanço de uma propriedade extensiva genérica, né? A propriedade extensiva aqui a gente definiu como esse N maiúsculo, né? E a gente viu o seguinte, que existe uma relação entre a abordagem, então, lagrangiana, que é aplicada exatamente ao sistema, e a abordagem euleriana, que é aplicada ao volume de controle. Então, existe essa relação. E o teorema do transporte de Reynolds, ele se apresenta exatamente para fazer essa relação. Por quê? Porque é muito mais complicado a gente resolver problemas usando a abordagem lagrangiana do que a euleriana. A euleriana é muito mais simples, né, da gente trabalhar. Então, ele faz exatamente essa relação, né? Então, como é que eu posso converter, né? Sair de uma abordagem complicada, que é a lagrangiana, e resolver o mesmo problema usando uma abordagem mais simples, que é a euleriana. E aí, a equação, né, está ali embaixo, né, marcada em cinza, que diz o seguinte, teorema do transporte de Reynolds, que a variação, a taxa de uma propriedade extensiva qualquer de um sistema, essa taxa, né, quando eu falo taxa, a taxa é uma variação no tempo, né? Então, a taxa de uma propriedade extensiva do sistema corresponde à taxa dessa propriedade extensiva aplicada ao volume de controle, que é exatamente esse primeiro termo aqui do lado direito da equação. Essa integral aqui que vocês estão vendo, nada mais é do que o N maiúsculo do volume de controle. Tá? Essa integral nada mais é do que a propriedade extensiva, só que a propriedade extensiva do volume de controle. Então, a gente muitas vezes, né, enxerga isso aqui muito complicado. Professor, que maluquice é essa? Que maluquice você colocou uma integral dentro de uma derivada. Como é que eu vou resolver essa questão? Não, calma. Isso aqui, essa integral é o argumento. E essa integral aqui nada mais é do que o N. N é igual a essa integral. N é igual a essa integral. Então, a gente precisa enxergar isso aí mais simples. Então, se você enxerga isso aqui como N, como a propriedade extensiva, então você vai ver aqui que é dN dt. dN dt. Só que esse dN aqui é o dN do volume de controle. Então, é muito parecido, né, com esse daqui, né? Só que esse daqui é a derivada total do sistema e esse aqui é a derivada no volume de controle. Então, esse primeiro termo, então, ele significa... Alguém levantou a mão, pode falar. Pode abrir o microfone e falar. Olha que legal, né? Essa ferramenta. Ô, professor, eu não entendi essa relação que o senhor fez de que a integral é relacionada ao N. Pode explicar de novo, por favor? Sim, perfeito. Veja só, essa integral aqui é o argumento dessa derivada. E essa integral nada mais é do que a propriedade extensiva, do que uma propriedade extensiva, o N.
não sei se vocês lembram, mas eu demonstrei, já apresentei o conceito, né? O que é o N? O N nada mais é do que a propriedade extensiva vezes a massa. Você lembra aí? Que o N é a propriedade intensiva, que é esse eta vezes a massa. E onde é que está a massa? Olha aqui ela. O que é massa? É a densidade vezes o volume. Essa integral do volume aqui, né? Vai dar o volume. Então, densidade vezes a densidade absoluta vezes o volume é a massa. Então, propriedade intensiva vezes a massa é o N. Entendeu? Então, a gente precisa, é isso, né? Traduzir. A gente não pode olhar uma equação sem essa representação conceitual. Senão, a gente vai se tornar sei lá, um bodegueiro, né? Um bodegueiro de balanço. Um aplicador de equação. Não é isso que a gente precisa ser. A gente precisa saber exatamente o que a gente está fazendo, onde a gente está pisando. Ter a consciência do significado de cada coisa, né? Porque às vezes a gente acha uma coisa que é complexa, mas a leitura dela é muito simples. O que ela quer dizer é muito simples, tá? Então, esse primeiro termo nada mais é do que essa variação da propriedade extensiva no tempo. E esse segundo termo do lado direito nada mais é do que aquela taxa que a gente viu lá na cinemática. Só que essa taxa aqui é a taxa de uma propriedade extensiva genérica, tá? Então, lá na cinemática, a gente viu taxa de volume e taxa de massa, né? E aí, o eta, esse etazinho aqui, ele entra exatamente para ser uma taxa de uma propriedade extensiva genérica. Por exemplo, se você está trabalhando com a massa, esse eta aqui, esse N aqui grego, né, que é o eta, vai ser 1. E aí, a taxa de massa vai ser ρ vezes escalar NdA, como a gente viu lá na cinemática, né? A equação da vazão mássica, ou a taxa de massa, é ρ vezes escalar NdA. Por quê? Porque o eta é 1. Né? Esse eta aí é 1, quando a minha propriedade extensiva ele é igual à massa. Então, precisamos, né, fazer essa interpretação simples, né, das coisas. E aí, esse é o teorema do transporte de Reynolds. E veja, né, como ele demonstrou, né, para uma propriedade extensiva, que é esse N, de forma genérica. Então, quando eu quero derivar, né, uma lei de conservação, seja de massa, de quantidade de movimento ou de energia, basta definir o N, que é a propriedade extensiva, e a sua propriedade intensiva, que é o eta. Só basta definir isso, e aí é só substituir e chegar na equação que você quer. Então, teoricamente, ninguém precisa decorar a equação, obviamente, né? Vocês têm acesso à literatura. Eu jamais, né, nesses 11 anos de UFAL, limitei o aluno ao acesso a fórmulas, às equações nos livros, né, aos livros, às apostilas, né, durante a prova. Por quê? Porque, para mim, o aluno ele não tem que decorar essas coisas, mas ele precisa saber esses conceitos, o que cada coisa significa, né, para poder aplicar a equação. Então, eu estimulo essa questão, né, o lado da parte conceitual, ao invés de estar decorando fórmula, né, para aplicar na prova, né, muita gente faz isso, né? Tu tem que saber, na hora da prova não vai ter lista, não vai ter livro, não vai ter consulta, e aí muitas vezes o aluno estuda, decora aquela equação, e depois de uma semana não sabe mais o que significa, né? Ele só decorou para aplicar na hora da prova. Então, eu tento fazer um pouquinho diferente, né? Vamos lá, então. Na conservação da massa, como é que a gente chega na equação da conservação da massa? Bom, como eu falei, partindo do conceito de sistema, se o sistema ele é uma quantidade, né, fixa, né, de massa, e ele não muda ao longo do tempo, em linguagem matemática, dm/dt do sistema é igual a zero. E aí a gente substitui, né, aqui partindo do teorema do transporte de Reynolds, esse é o teorema do transporte de Reynolds, mas na lei da conservação da massa, a propriedade extensiva vai ser a massa. E a propriedade intensiva vai ser igual a 1, tá? Que é massa sobre massa, vai dar 1. E aí eu tenho que o N é massa, o Nzão é massa, e o eta é igual a 1. Se a gente substitui esses valores na equação,
E, né, a gente vai ter do lado esquerdo, que é o DMDT, o DMDT é igual a zero, então só sobra os termos do lado direito da equação, que nada mais são do que o seguinte. O primeiro termo, o que é que ele significa? É a variação da massa. Essa integral aqui é massa. Rho dV é massa. Então, é a variação da massa no tempo, mais... Isso aqui o que é? A vazão mássica. Isso aqui a gente viu na cinemática, a vazão mássica. Isso aqui seria uma taxa de massa na superfície de controle. Então, a variação da massa no tempo, no volume de controle, mais as taxas de massa na superfície de controle, isso aqui é igual a zero. É um balanço. É um simples balanço, né? Que vocês estão vendo aí nessa equação. Parece um balanço de conta bancária. Onde esse termo aqui é o saldo da conta bancária, e esse termo aqui são as entradas, né? Que pode ser positivo, né? As receitas, e o que está saindo, né? Que é negativo. Então, o que representa aqui receita, entrada e saída, são esses termos aqui. E o que representa a variação da massa dentro do volume de controle é esse termo aqui. Então, bem simples. E a quantidade de movimento parte da segunda lei de Newton, e a quantidade de movimento a gente adota aqui como P, tá? É uma grandeza vetorial, a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, e para chegar na quantidade de movimento, de novo, a gente parte do teorema de transporte de Reynolds, e aí, nesse caso, a gente faz N igual a P, que é a quantidade de movimento, e o eta vai ser P sobre a massa, ou seja, o P é NV, a massa cai, e o eta vai ser igual à velocidade. Então, resumindo, a propriedade extensiva é a quantidade de movimento e a propriedade intensiva é a velocidade. Se a gente substitui o n e o eta aqui na equação, a gente chega na equação da quantidade de movimento. Olha só. Né? A demonstração em um slide, né, da conservação, e muitos livros aí a gente... Né, na física, muitas vezes a gente aprende que isso é uma coisa totalmente discrepante em relação à lei da conservação da quantidade de massa, né? Veja como essas leis elas estão relacionadas e elas são puramente balanços, né? Balanços, né? E o termo referente à variação da quantidade de movimento no tempo, esse termo aí, ele se resume a massa vezes a aceleração, uma vez que a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Então, quando você deriva a quantidade de movimento no tempo, eu vou ter a minha derivada da velocidade no tempo, que é a aceleração. Então, vai ficar massa vezes aceleração, e massa vezes aceleração é a força. Então, veja só, o somatório das forças no sistema vai ser igual, né? A variação da quantidade de movimento no volume de controle, mais as taxas de quantidade de movimento que atravessam as superfícies de controle. E lembrando, né, eu só vou ter fluxo de quantidade de movimento, ou de massa, ou de energia, quando essa superfície estiver aberta. Quando essa superfície estiver fechada, eu nem vou considerar fluxos, né, de qualquer coisa, de qualquer propriedade, seja de massa, de quantidade de movimento, ou de energia. E lembrando, né, esse termo do lado esquerdo, que é o somatório das forças, depende das forças que estão envolvidas no problema. Mas, basicamente, né, os problemas de mecânica dos fluidos, né, envolvem três forças. Duas forças superficiais, que são forças de pressão e viscosas, e a força de gravidade, referente ao peso dessa porção de fluido. Então, basicamente, eu só posso ter três forças, né? Essas três forças nos problemas que a gente vai resolver de mecânica dos fluidos. Muito bem. Então, decompondo, né, a equação da conservação da quantidade de movimento nas três direções, porque essa equação é uma equação vetorial, tá? Então, a gente pode decompor essa equação nas três direções. Se você está trabalhando com sistema de coordenadas cartesianas, x, y, z, então eu vou ter que o somatório das forças na direção x vai ser igual a esses dois termos aqui, né? Onde você tem vetor velocidade, vai entrar a componente u da velocidade, certo? Eita, professor, mas aqui, por que não é u? Ficou o v? Ora,
Isso aqui é um produto escalar, minha gente. V escalar N. V escalar N é um escalar, não é um vetor. Isso aqui não é um vetor. Esse produto escalar de dois vetores é um escalar, é um número, tá? Então, essa equação aqui, ela não é vetorial, né? Quando eu passo para uma direção, não é uma equação vetorial. E para provar isso, né? Esse produto escalar aqui, ele é um número, tá? É um escalar. É uma equação análoga, né, na direção y, né? Então, ao invés de vetor velocidade, eu vou ter a componente v, que é a componente de velocidade na direção y, e mesma coisa, né, de forma análoga para a direção z. Muito bem, vamos para os nossos exercícios, tá, da nossa aula para fechar. A gente vai fazer 2 exercícios na aula de hoje. Vamos fazer um só referente à conservação de massa e outro associado, né, relacionado à equação da quantidade de movimento. Esse primeiro exercício é o exemplo do livro 5.2, ele diz assim: um reservatório se enche de água por meio de 2 entradas. Vocês estão vendo aí, unidimensionais. A altura da água é H. Essa altura aqui, ó. A altura H é a água dentro do reservatório, certo? E o Hzão é a altura do reservatório. Esse reservatório aqui em cima, ele está aberto, certo? Ele está aberto. E ele pede o seguinte, né? Encontre uma expressão para a variação de altura da água no tempo, né? Como é que essa variação da altura da água no tempo, que é o dH/dt? Ele pede para a gente encontrar essa expressão. E depois ele pede para a gente calcular o dH/dt, considerando esses valores aqui, ó. O diâmetro da tubulação em 1, 25 milímetros, o diâmetro da tubulação 2, 75 milímetros, a velocidade na seção 1, isso aqui é velocidade média, tá, pessoal? Velocidade média na seção 1, 0,9, na seção 2, 0,6 metros por segundo, e a área do reservatório, que é essa área aqui superior, que está aberta, que está errado, né? 0,18 metros metro quadrado, né? Aqui o quadrado ficou para baixo, está errado. Considere a água a 20 graus Celsius. Muito bem, vamos lá então. Vamos partir então da equação da conservação da massa, tá aí, eu peguei e copiei, tá? A equação que a gente derivou, né? Que a gente obteve a partir do teorema do transporte de Reynolds, né? E aí está a equação. E considerando, então, o volume de controle fixo, definido aqui por esse contorno aqui tracejado, tá? E que o fluido ele é incompressível, então tem o seguinte, veja, eu tenho aqui, observem, o fluido incompressível, quer dizer o que o fluido incompressível? Que a densidade absoluta não vai mudar. Então, essa densidade absoluta, ela pode sair, né, da integral e da derivada, porque ela não muda nem no espaço, nem no tempo, então ela pula aqui da integral, pula aqui e sai da derivada, e aqui a densidade constante sai dessa integral aqui nesse outro termo. Então a densidade absoluta fica multiplicada por esses dois termos aqui, e ela pode ser simplificada, né? Então, a gente chega numa equação mais simples. A outra questão é o seguinte, né? Como a densidade absoluta saiu da integral e da derivada e foi simplificada, o que é que sobrou aqui dentro da integral? Uma integral de dV. A integral de dV, quem é? Qual é a resposta? A integral de dV é V. Tá? Então, esse primeiro termo, ele vai ser só, né, a derivada do volume no tempo. Derivada no volume do tempo, porque a integral de dV é o V. Beleza? E mais a integral de V escalar em dA, isso aqui é igual a 0. Muito bem. Então, isso a gente conseguiu simplificar só por essa simplificação, né? Chegar nessa equação aí pela simplificação do fluido ser incompressível. Muito bem. O que é que acontece aqui, ó, nesse problema? O nosso volume de controle tem 2 fluidos aqui, ó, 2 fluidos. A água e o ar, certo? Tem 2 fluidos, água e ar. Então, eu posso desmembrar essa equação
em duas parcelas. A parcela referente à água, está aqui, ó, mesma equação aqui, você está vendo os dois termos aqui referente à água, e os dois termos referente ao volume de ar que está dentro desse volume de controle, tá? Então, o volume de controle dado pelas paredes aí do reservatório. Muito bem, vamos lá então. Observem o seguinte agora, a gente quer determinar exatamente a variação do H no tempo, né? Ou seja, observem que eu tenho duas entradas de água, e o que é que vai acontecer naturalmente aqui, pessoal? Se eu tenho duas entradas de água, naturalmente o H vai subir, porque eu tenho uma entrada positiva na seção 1 e uma entrada positiva de água na seção 2 também. Então, essa variação aqui do H vai ser positiva também. Então, o H vai crescer. E o que é que acontece com o A que está dentro do reservatório? Se o nível da água sobe, esse volume de ar começa a diminuir. E o volume de ar que está representado, né, por essa equação aqui, o volume de ar, que é a variação do volume do ar no tempo, dentro do volume de controle, ele corresponde exatamente o quê? Corresponde a essa taxa de ar que está saindo aqui na parte de cima do reservatório, né? Como eu falei para vocês, essa parte aqui não está tampada, ela está aberta. Então, à medida que a água sobe, o volume de ar diminui, e esse volume, né, corresponde exatamente ao fluxo de ar que fugiu do reservatório. Então, a variação de ar dentro do reservatório, ela corresponde a menos, né, o fluxo de ar que está fugindo do reservatório através dessa superfície aqui, ó, que é a superfície superior do reservatório. Então, se a gente substitui na equação, né, anterior, a gente só vai ter aqui, né, o balanço correspondente ao volume de água. Então, simplesmente, né, a gente pode tratar esse problema considerando, né, o volume de controle total, né, que seria dado pelas paredes do reservatório, mas só enxergando o balanço referente ao fluido água. A gente pode tratar esses balanços de maneira separada, né, tanto o balanço referente à água, como o balanço referente ao ar. Então, chegando nessa equação, né, a gente vê que a variação do volume de água no tempo, mais os fluxos de água, né, de massa de água, nas superfícies de controle é igual a zero. Bom, vamos tentar expandir essa equação para ficar mais fácil. Vamos lá. Vamos primeiro pegar o termo do volume de água no tempo, né? A variação do volume de água no tempo. Como é que eu posso escrever ele? Quem é o volume? O volume de água é a área do reservatório vezes o H do reservatório, que é a altura do reservatório. Na verdade, a área vezes essa altura vai dar o volume de água. Muito bem. Essa área do reservatório, ela é fixa, né? Ela não muda no tempo. Então, essa área do reservatório aqui, que é a área, né, superior, ela pode sair dessa derivada, que é uma derivada no tempo. Agora, o H não pode, né? Porque o H está subindo, né? O H está subindo e está variando no tempo. Então, a área do reservatório pode sair, vai ficar a área do reservatório vezes dH dt. E observem que o que ele pede no problema é exatamente essa variação, né? Quem é o dH dt? Quem é a variação do nível, né, da água dentro do reservatório no tempo. Então, ele quer exatamente saber quem é esse cara aí. E os fluxos? Aquela integral, né, que é o segundo termo da equação. Como é que eu posso escrever essa integral aqui? Eu posso separar ela em duas integrais. Por quê? Eu só tenho, com relação à água, eu só tenho superfície de controle aberta, que permite fluxo da água, na área 1 e na área 2. Então, eu posso ter tanto na área 1 fluxo, né? Eu tenho fluxo de água, de massa de água, e na área 2 também eu tenho fluxo de massa de água. Beleza, agora, vamos pegar esses produtos escalares, vamos tentar resolver logo, né? Esses produtos escalares aqui de V1N1 com V2N2. Vamos ver, quem é V1N1? Produto escalar, definição de produto escalar, é o módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre eles.
Quem é o módulo do primeiro vetor? É o módulo de V1. Quem é o módulo do segundo vetor? O módulo de N1 é o vetor unitário, né? Então, o módulo é 1. E qual é o ângulo entre eles? Olha só. Na seção 1, o vetor velocidade está para dentro, mas o vetor normal sempre está para fora da seção transversal. Então, o ângulo do vetor velocidade com o vetor normal é 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1. Então, esse produto escalar vai dar menos V1. Né? V1 que é a velocidade média, né? Na seção 1. E o produto escalar de V2 com N2, quanto é que dá? É o módulo de V2, vezes o módulo de N2, que é 1, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Quem é o ângulo entre eles? O V2 está apontado para dentro e o N2 está apontado para fora. O N sempre é apontado para fora da seção. Então, o cosseno também de 180 graus, que é menos 1. Então, o produto escalar de V2 com N2 é menos V2. Porque é um fluxo também de entrada, né? Tanto V1 como... Tanto na seção 1 como na seção 2, são dois fluxos de entrada. E a gente substitui, então, na equação da conservação da massa, né? Vai ficar um integral de dA. Integral de dA é a área. Então, eu tenho aqui que a área do reservatório vezes dH dt. Isso aqui é a variação, né? Do volume no tempo. Menos o fluxo de entrada na seção 1, menos o fluxo de entrada na seção 2, é igual a zero. E aí é só substituir, né? Isola o dH dt, que é o que a gente quer achar. dH dt vai ficar igual a V1 a 1, mais V2 a 2, sobre a área do reservatório, que é essa área aqui superior. Substituindo, né, os valores que ele deu no problema, de diâmetro, né? Com os diâmetros eu consigo achar as áreas, ele deu as velocidades médias, ele deu a área do reservatório, então é só substituir, e a gente acha que essa variação aqui, o dH dt. Observem que o dH dt, ele é positivo, né? Deu um valor positivo. E realmente é, porque o dH, o H está subindo com o tempo, né? O H ele está aumentando com o tempo, então o dH dt é uma taxa positiva. Tá? Então, muito simples o problema. É um problema onde o escoamento ele é não permanente, né? Um problema bem interessante. E tem esses balanços de massa, né? Que a gente começa a enxergar, né? Esses saldos, né? O que está entrando, o que está saindo. Eu acho bem interessante o problema. E o outro problema que eu trouxe para vocês aqui é o exercício 5.1 do livro, que diz assim, a redução horizontal da figura abaixo. Então, eu tenho uma tubulação que tem uma redução aqui no diâmetro dela, e ele dá o diâmetro em 1, o diâmetro na seção 2, ele dá a pressão aqui na seção número 1, de 50 libras-forças por polegada ao quadrado, ele diz que é uma pressão absoluta, e a velocidade de saída é V2, que é igual a 72 pés por segundo. Então, todas as unidades aqui, né, que não estão no sistema internacional, ele pede que a gente calcule a força realizada pelos dois parafusos para reter a redução. Então, é o seguinte, esse escoamento aqui, ele vai promover uma força resultante, e aí eu tenho esse aparato aqui, ó, essa presilha, e essa presilha, qual é a função dessa presilha? Segurar essa tubulação. Então, porque se não tiver essa presilha, essa tubulação vai começar a se movimentar. Isso aqui, pessoal, é muito parecido com uma redução de uma mangueira, né? Por exemplo, a mangueira do bombeiro, de um bombeiro, né? Você tem uma redução para que o jato ele tenha saia com a velocidade maior. Então, existe uma redução grande da seção transversal, de 1 para 2, né? Que é a tubulação aqui da mangueira e aqui o diâmetro de saída. Então, aí, o que acontece? Se o bombeiro não segurar a mangueira, aquilo ali vai embora. Por quê? Porque existe uma força resultante, né, em função dessa redução de seção transversal. E aí precisa ter alguém para segurar a mangueira, senão a mangueira ela vai embora em função dessa força resultante. Então, é exatamente um problema muito parecido, né, como uma mangueira de bombeiro, só que aqui numa tubulação, tem uma redução, e a gente precisa de uma presilha para prender essa tubulação, senão ela vai começar a se movimentar, né? E, assim, intuitivamente,
essa movimentação vai ser da onde? Da direita para a esquerda, certo? Porque você tem uma redução, vai puxar esse sistema aí para trás, né? Muito bem. Então, considerando as conversões, né? A gente está vendo ali, eu já converti tudo. E eu usei o Google, né? Usei o Google, peguei ali o Google, fiz tão fácil, peguei aqui, fui lá no Google, botei 8 polegadas para metro. Aí ele já me deu aqui o quanto era, né? 8 polegadas, 0,2032 metros. 4 polegadas, o Google já forneceu aqui, ele já converteu. Peguei também no Google ali, ó, botei no Google 50 libras-força por pés por polegada quadrado. Isso aqui é um PC, né? É a unidade inglesa, que é também chamada PC. Libra-força por polegada quadrado. Converter para Newton por metro quadrado. Aí o Google ele já dá 50 PCs para Newton por metro quadrado, dá 344.738. E essa velocidade aqui de 72 pés por segundo, convertendo aqui para metros por segundo, o Google ele falou que era 21,94. Então, ninguém precisa hoje mais decorar, né, tabelas, conversões, né? Então, só ir ali no Google, colocar o que você quer converter, rapidamente você tem a resposta ali. Beleza, então, partindo da equação da conservação da massa, veja que esse problema é um problema que ele quer saber a força resultante, né, que acontece em função dessa redução. Ou seja, é uma aplicação clássica da equação da conservação da quantidade de movimento, certo? Então, a gente precisa aplicar essa conservação da quantidade de movimento para calcular essa força resultante. Muito bem. Mas, se a gente volta aqui um pouquinho, o que é que ele deu aqui no problema? Ele deu a área 1, ele deu o diâmetro, né, 1, né, que eu posso calcular a área. Ele deu o diâmetro em 2, que eu posso calcular a área 2, né? Ele deu a velocidade em 2 e ele deu a pressão em 1, né? Só que ele não deu a velocidade em 1, ele não deu quem era essa velocidade em 1, certo? E ele não deu quem era a pressão em 2. Então, o que é que a gente pode fazer, né? Primeiramente, a gente pode aplicar a equação da conservação da massa para tentar achar esse V1. Agora, a pressão em 2 já está explícita aqui no problema. Por quê? Porque é um jato aberto aqui na seção 2, ele é um jato livre, está em contato com a atmosfera. Então, se é um jato aberto, a pressão em 2 é a pressão atmosférica, né? Simples assim. Vamos aplicar, então, a equação da conservação da massa para tentar, então, determinar quem é essa velocidade na seção 1. Então, partindo da equação da conservação da massa e considerando que o regime é permanente e que o fluido é incompressível, se o regime é permanente, então esse primeiro termo ele é igual a zero. Tá? Não existe variação de massa no volume de controle, porque o regime é permanente. Então, esse primeiro termo é zero. E esse segundo termo ele pode ser desmembrado em 2 termos. Por quê? Porque eu tenho 2 superfícies de controle abertas, né? Que é a seção 1 é uma superfície de controle aberta que permite fluxo, e a seção 2 também permite fluxo. Então, eu tenho essa integral aqui pode ser dividida em 2 integrais. A integral na área 1 de V1 escala N1 dA1 e a integral na área 2 de V2 escala N2 dA2. Isso aqui tem que ser igual a zero. Os produtos escalares, né, para a gente facilitar a nossa vida, vamos calcular eles separados aqui. Então, produto escalar de V1 com N1, quem é? É o módulo de V1, vezes o módulo de N1, que é 1, vezes o ângulo entre os dois, o cosseno do ângulo entre os dois. O V1 está para a direita, né, está apontado para a direita, e o N1 está apontado para a esquerda. Então, o cosseno do ângulo entre eles, 180 graus. Então, produto escalar de V1 com N1 vai dar menos V1. Onde V1 é a velocidade média, tá? E o produto escalar de V2 com N2 é o módulo de V2, o módulo de V2 é a velocidade média em 2, né? Vezes o módulo de N2, que é 1, e o cosseno do ângulo entre eles. Olha só, a velocidade 2, o vetor, está apontado para a direita, e o N2 também está apontado para a direita, né? Porque é o vetor normal, e o vetor normal sempre está apontado para fora da seção. E aí, o ângulo entre eles é igual a zero, ou seja, o produto escalar de V2 com N2 a velocidade média é o V2 positivo.
Então, substituindo, eu tenho ali que V1 vezes A1 é igual a V2 vezes A2, né? Que é uma equação que vocês viram lá na hidráulica, vocês vão ver na hidráulica, vocês já viram na física, né? Ou seja, a vazão em 1, né? Velocidade média vezes a área é a vazão, né? A vazão na seção 1 é igual a vazão na seção 2, V2A2. Muito bem. E aí, como eu tenho os diâmetros, né? E também tenho a velocidade média na seção 2, eu tenho os diâmetros nas duas seções, é só substituir, né? Calcular as áreas 1, a área 2, e substituir aqui, a gente vai ter aqui que V1 é igual a 5,48. Beleza. Então, 5,48 metros por segundo. Já colocando tudo, né, no sistema internacional, de acordo com aquelas conversões que eu fiz logo no início do problema. E agora sim, vamos aplicar a equação da conservação da quantidade de movimento na direção X. Então, peguei a equação, né, porque é um problema exclusivamente na direção X. Tá? Então, não é uma tubulação que está inclinada, ela está exatamente na direção X. E aí, na direção X, o somatório das forças na direção X é igual a variação da quantidade de movimento, né, na direção X, no volume de controle, mais as taxas na direção X aqui de quantidade de movimento. Beleza. Vamos substituir, então. Vamos lá. Quem é o somatório das forças na direção X? Então, quais são as forças que estão envolvidas nesse problema? Beleza, vamos lá. Fazendo aqui o meu volume de controle, sendo, né, esse delimitado pela região, pela seção 1, pela seção 2 e pelas paredes da tubulação, aqui na seção 1 eu tenho o quê? A pressão que esse líquido que está na vizinhança faz na seção 1, tá? Então, nessa face aqui, na face 1. A força de pressão é dada por P1 vezes A1. Força de pressão é a pressão na seção 1 vezes a área, certo? Então, eu tenho uma força de pressão na seção 1. Na seção 2, eu também tenho uma força de pressão, né? Só que essa pressão aqui é para o lado esquerdo, né? Então, entra como negativo. Então, menos P2A2. E as forças que estão acontecendo aqui na parede da tubulação, que são as forças viscosas e também força de pressão, elas podem ser resumidas, né, em uma reação. A reação que a tubulação faz, exatamente, né, a tubulação faz no fluido, né? No fluido. Então, é o Rx, eu vou chamar essa reação de Rx, e eu vou adotar essa reação como positiva, ou seja, eu vou adotar que essa força está apontada para a direita. Enfim, depois que eu resolver o problema e descobrir, né, se o Rx for positivo, então eu acertei, então realmente ela está apontada para a direita. Mas se o Rx der negativo, quer dizer que é uma reação que está apontada no sentido contrário, tá? Então, de forças eu tenho isso aqui, eu tenho a força de pressão em 1, eu tenho a força de pressão na seção 2 e tenho essa reação que o fluido faz, né, com a tubulação, entre as seções 1 e a seção 2. Beleza. O escoamento ele é permanente. Se o escoamento é permanente, então esse primeiro termo do lado direito da equação aqui, ó, ele é zero. Não tem variação de quantidade de movimento no volume de controle. Então isso aqui é zero. E o que sobra é esse termo só do lado direito da equação. E esse termo, ele pode ser desmembrado em dois termos, que é o termo referente ao fluxo de quantidade de movimento na seção 1 e o fluxo de quantidade de movimento na seção 2. Então, substituindo aqui, eu tenho que a componente 1 é V1, né, a velocidade média em 1, vezes ρ, V1 escalar N1, eu já até calculei esse produto escalar, né, V1 escalar N1, dA1, mais a integral dA2, quem é esse Uzinho? O Uzinho em 2 é o V2. V2, né, positivo, né, tanto a componente, né, U, como a componente U na seção 2 também está apontado para a direita, né, positivo, então, tanto é positivo esse V1, como positivo o V2. As duas componentes estão apontadas para a direita. Então, V2 vezes a densidade absoluta, V2 escalar N2, dA2. E aí, a gente pode, né, simplificar aqui essa integral, né, porque ó, tudo aqui é uma constante dentro dessa integral, aqui o V1
constante, né? A velocidade média não vai mudar na área, né? Essa integral aqui é uma integral de área. Então, o V1 não muda na área, pode ser na integral. A gente está trabalhando com fluido incompressível, então, fluido incompressível, a densidade é constante, também pode ser de integral. O V1 escalar N1, a gente já resolveu no slide anterior, é menos V1, então isso aqui é menos V1. E quando eu multiplico por V1, vai ficar um V1 ao quadrado, né? Que também sai da integral e vai ficar uma integral de DA1. Integral de DA1 é a área 1. Então, essa integral aqui, ela se resume numa multiplicação aqui desses três termos. V1 ao quadrado, vezes a densidade absoluta, vezes a área 1. E mesma coisa aqui para essa integral, né? A gente, de forma análoga aqui, porque esse produto escalar vai dar V2, V2 com V2 vai dar um V2 ao quadrado, e a integral de DA2 é a própria área, né? Na seção 2. Então, vejam que as integrais, elas se resumem a integrais simples, né? Integrais, enfim, que não dá, a gente não tem nem trabalho, né, de buscar em uma tabela de integral para resolver, né? Porque nesses casos aí, a gente sempre está trabalhando com velocidade média, tá? Então, os termos que estão dentro da integral, eles acabam saindo da integral. E aí vai ficar uma integral de área, que é a própria área. Então, fica bem simples de resolver, quando a gente trabalha com velocidade média. Muito bem, se a gente trabalha com a escala de pressão relativa, né, a pressão relativa em 1 vai ser a pressão absoluta menos a pressão atmosférica, então ele deu, né, o valor de pressão absoluta, menos a pressão atmosférica, então eu tenho esse valor. E a pressão relativa em 2, né, a pressão em 2 é a pressão atmosférica absoluta, né, mas a pressão relativa é 0. Na escala relativa de pressão, a pressão em 2 é 0. Substituindo os valores, a gente tem, então, só essa expressão aqui, né, o P1 a 1, a pressão em 2 é 0, então a gente, do lado esquerdo, só tem esses valores aqui, e aqui do lado direito, a gente tem aqui o V1 ao quadrado, né, o V1 é 5,48, vezes a densidade absoluta da água, 998, vezes a área, 0,032, mais V2 ao quadrado, vezes a densidade absoluta da água, vezes a área 2. Então, a gente chega, então, ao RX. O RX menos 4.970 newtons. Esse valor aqui, pessoal, o menos, quer dizer o seguinte, que essa reação, ela está apontada para onde? Está apontada para a esquerda, porque eu adotei o meu RX no sentido positivo, né? Então, como eu adotei para lá e o resultado é o negativo, então, na verdade, essa reação, ela está apontada para a esquerda, e aí fazendo com que essa estrutura, ela seja empurrada para trás, como a gente já, intuitivamente, a gente já sabia, né? Então, esse resultado está correto. Tá? Então, um problema, só para vocês perceberem a aplicação aí da equação da quantidade de movimento, na próxima semana a gente vai fazer os problemas mais rebruscados, né, um pouquinho mais complexos que esses aí, e basicamente é isso na aula de hoje, tá? Eu vou pedir, então, para que quem quer falar comigo, né, com relação à avaliação da AB1 aí, permaneça, né? Eu vou dar encerrada a aula, eu vou parar aqui a gravação, e quem quiser, então, falar comigo, é só continuar, então, na aula, tá? Até mais, pessoal. Um abraço.